Deus. Como então escapar? Como então fugir do pecado sexual? Quais são as medidas que eu devo tomar para não viver escravo do pecado sexual? Já que ninguém pode se livrar da tentação, e nem todos nasceram para ser como Filipe, eunuco de Deus, né? O que eu faço então? O que eu devo fazer para evitar o pecado? Então nós temos aí a rota de fuga. São algumas atitudes que eu devo tomar. Na verdade são 5 atitudes que irão me ajudar a vencer o pecado. Certamente o pecado sexual. Tá? Vamos então para a primeira delas, que é: não alimente a sua carne. E carne aqui é a natureza pecaminosa, são os desejos que todos nós temos. O desejo não é o problema. O problema é quando esse desejo me domina, quando ele é um tirano, quando ele destrói a minha vida, quando ele determina o que eu faço, o que eu penso. Isso é o problema. Então o desejo em si não é pecaminoso, porque Deus foi que criou o desejo. Mas esse desejo pode se tornar um pecado quando o objeto do desejo é algo que está fora do projeto de Deus. Quando eu não sou casado e desejo uma mulher, quando eu sou casado e não desejo a minha, mas desejo as outras. Então o problema está aí na corrupção do desejo. É aí que está o problema. Desejo, irmãos, todos nós temos. Ninguém vive sem desejo. E os sentidos do corpo, eles mostram isso, né? Os sentidos mostram que você vive movido por sentimentos. Você tem o tato, você tem o olfato, você tem o paladar, né? Tudo isso está voltado ao desejo, tá certo? A sentir prazer em sentar à mesa e comer aquela comida que você tanto gosta de degustar. Isso é prazer, desejo. Então o desejo ele é dado por Deus, mas a natureza pecaminosa, a carne, ela deturpa esse desejo e ele pode se tornar pecaminoso e pode dominar as nossas vidas. A Bíblia fala sobre isso. Onde é que está a fonte de todo mal? Ela não está no diabo. Eu não quero ser advogado dele, longe de mim. Ele realmente não presta. Mas nem tudo ele é o causador. O mal está em nós mesmo. Tiago diz isso. Cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. Onde é que está a cobiça? No seu coração. Qual é o papel do diabo nesse processo? Ele apenas instiga você. Está vendo? Olha aí, que mulher bonita, que homem sarado, né? Olha, e você fica alimentando aquele desejo. Então o diabo ele apenas instiga, mas o desejo está aqui, a cobiça está aqui. A natureza pecaminosa não é nada pelo diabo, nós herdamos dos nossos pais, ela está em nós. Você não vai se livrar dela tão cedo, até que você parta para a glória todo mundo quer ir, né, Rosinha? O problema é o transporte. Rosinha estava naquele avião que teve que voltar para o Rio de Janeiro,
toda amassada dentro do avião, né? E ela lá disse: Deus, eu quero ir para a glória, mas não adoro, né? O problema de ir para a glória é o transporte, é a morte. Ninguém quer morrer. Então você só vai se livrar dessa natureza quando você ou for para a glória, ou Cristo vier para buscar a sua igreja, e nós seremos transformados. Mas isso certamente irá perdurar, certo? E Ele está em nós. Por isso que as pessoas são tentadas à pornografia, porque a pornografia desperta esses desejos que estão adormecidos em você. Você achava que estava livre deles, que você não seria mais assombrado por esse fantasma desses desejos, mas ele está lá, bem caladinho, bem quietinho. E quando surge uma oportunidade, ele aparece para te assombrar e você fica surpreso com você mesmo. Meu Deus, eu pensei que eu já tinha vencido isso aqui. Mas é uma luta constante que nós temos. É uma luta permanente contra a nossa própria natureza, contra os nossos próprios desejos. Por isso a pornografia é tão séria. Salmo 101, queria que você acompanhasse comigo. A gente vai ler alguns textos na sua Bíblia. A questão do projeto não é muito bom para algumas coisas, mas para as outras, deixa os crentes preguiçosos e ler a sua própria Bíblia, que encontra tudo aqui no projeto. Salmo 101, verso 3: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Salmo 101, verso 3. Então o salmista diz que ele não colocará coisa suja, coisa imunda, coisa impura diante dos seus olhos. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele se conhecia. Por que eu não faço certas coisas, não assisto certas coisas, não ando em certos lugares, não ando em companhia de certas pessoas? Não é por elas, não, é por mim. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que evitar o mal, me desviar do mal. Não é por elas, não, é por mim. Nós temos esse senso de falsa segurança de que você está protegido e livre acima do bem e do mal, e que você nunca cai. Isso, irmãos, é uma armadilha, porque isso já demonstra que você está sem vigiar, e já é uma brecha para que o inimigo venha e semeie. Então, evite, se afaste, não alimente esses desejos, porque eles estão em você, eles vão te dominar. Então, deixe a carne com fome, deixe a sua natureza pecaminosa, o seu apetite carnal com fome. Não assista o que não deve, não escute o que não deve, não ande com quem não deve, deixe com fome, sacrifique mesmo. Eu sei que o que eu estou falando não é fácil, mas é possível com a graça e com a ajuda do Espírito Santo. E Ele está pronto a nos ajudar. Por isso, tanto homens como mulheres podem se viciar em pornografia de forma diferente. Porque desejo todo mundo tem, tanto homem como mulher. Tem gente que acha que o homem tem mais desejo que a mulher, mas isso não é verdade. O homem tem zonas eróticas diferentes da mulher, mas os dois têm desejos iguais, porque os dois são seres humanos e normais. O homem, ele é tentado a consumir o que a pornografia apresenta. A mulher, ela é tentada a produzir, porque ela se sente a rainha da cocada preta. Passa no outdoor, o casal passa de frente ao outdoor e vê lá uma mulher escultural semidura. O homem sonha
em ter uma noite de sexo com aquela mulher. Para o homem é assim, porque ele tem o sono. A mulher que está do lado dele já sonha em ser a mulher. Volte igual. Porque ela quer ter poder, ela quer estar no controle. Então, o homem ele consome a pornografia, mas a mulher, ela produz. Tá? Irmãos, existem algumas roupas de crentes que não são sensuais, são pornográficas. Eu fico até às vezes alarmado com algumas mulheres crentes, que os maridos também são crentes, e que elas andam, e tem algumas moças da igreja que não andam como elas. Provocantes, vestidas para pecar e para fazer os outros pecarem. E tem irmãos que não se dão conta do bom senso, não são nem bonitas, parece uma pamonha amarrada no meio e anda mostrando as carnes, não sei para quê, certamente a gosto para tudo. Tem umas que nem condição e se vestir assim tem, mas se veste. Mulheres casadas. Tem moças que se vestem como prostituta, mostrando a silhueta dos seios, a silhueta do corpo. Você consegue contar quantas oncinhas tem a calcinha dela? De forma clara, porque dá para ver, e não precisa olhar com muita atenção não. Você não olha mesmo, mas você dá para perceber. Roupas provocantes. É por isso que depois que eu colocar os ar-condicionado, nós colocarmos, vou continuar com os ventiladores. Talvez eu vou até mais forte aqui, porque tem que voar mesmo a saia para aparecer. Por que anda indecente? Por que anda de forma indecorosa? Qual é o propósito? Eu tenho certeza que não é para Jesus. Jesus, ó, essa saia aqui está torando. Se eu me mexer de mau jeito, mostra a minha calcinha, mas é para ti, viu? Se aparecer a calcinha, dá uma olhadinha lá no culto, é para ti. Não vai ser. Tem uns calção que é melhor dar de calcinha, está mais bem vestida. Porque pelo menos desperta a cobiça, sabe? O calção é aqui, ó, não é na perna, não é aqui, ó. É short, é short, pronto. É aqui, ó. E daí é rasgada ainda. Irmãos, nós sabemos que a nossa igreja não prega os costumes, mas a nossa igreja prega o bom senso e a ordem. Porque tem coisa que não é decente. Dentro da igreja, eu estou falando para crente, viu? Porque todo mundo você já espera isso aí. Já espera. Mas dentro da igreja não era para existir esse tipo de coisa. Mas acontece. Então, às vezes, tem irmão que está atribulado no trabalho, atribulado para embora, chega na igreja pedindo um refúgio. Quando ele abre os olhos, depois que ora quando entra no templo, ele está lá vendo a irmã, andando toda faceira, com a bundona para lá e para cá, não corre pela igreja. O irmão vai fazer o meu, coitado. Ou ele passa um culto de olho fechado lá no espírito, ou então o pastor, no culto de doutrina, fala para que essa irmã crie vergonha e os pais tenham mais cuidado com as roupas que suas filhas estão vestindo. Porque tem filho de crente que se veste pior que os incrédulos, e quem compra roupa é o pai e a mãe, que paga. Então, vamos ter bom senso, irmãos, tá? Não alimente os desejos. Lutero dizia que você não pode pedir que um
passarinho voeje sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Então, não alimente. Se você pensou, passou ali, porque homem, ele tem a caixa de nada. É chamado em inglês de stand-by. Ele fica assim, ó. Às vezes não é nada mesmo, mas às vezes ele está pensando em alguma coisa que ele viu. Beleza. Quando você voltar, não fique alimentando aquele pensamento, aquele sentimento, aquele desejo, porque aquele pensamento, ele vai gerar um sentimento, ele vai criar um sentimento. E aí depois você vai ser pego pela paixão, pelo desejo, pela cobiça, e será mais difícil de você vencer. Então não alimente. Não deixe que o passarinho faça ninho. Viva a vida toda assim, ó. Espantando ele. Ele vem, mas você não alimenta. Meu Deus, esse assunto vai demorar acho que um mês inteiro. Vamos lá, vamos correr, né? Fuja da tentação. É o segundo passo dessa rota de fuga. Você não só deixa a carne com fome, não alimenta ela, não faz aquilo que você sabe que ela vai se satisfazer, não faz aquilo que você sabe que ela vai crescer, ela vai te dominar depois, ela vai virar um monstro do armário e vai sair para te assustar. Então, evite certas coisas que você sabe que vai alimentar, evite certos programas, evite ver certas cenas, porque, meus irmãos, me desculpa a sinceridade, um rapaz crente depois que assistiu um filme onde tem uma cena de sexo explícito, quando terminar aquela cena ou aquele filme, eu acho que ele não vai ter vontade de orar, não. Eu acho. O desejo que ele vai ter vai ser outros. Não ele quer se machucar ou pecar, mas aquilo vai ficar, porque foi uma semente que foi lançada. Mas não é só para eu não estou falando aqui para jovens, mas é para todos nós, porque todo mundo é tentado. Todo mundo. Ninguém está livre. Então evite ambientes, evite lugares, evite situações, deixe a carne com fome, sacrifique ela, como Paulo disse. Estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Mas em segundo lugar você precisa fugir mesmo da tentação. Olha o que Paulo diz para Timóteo e para todos nós, vamos ler? 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, aqueles que invocam o Senhor. Então a Bíblia em momento nenhum manda você ser valente para a tentação. A Bíblia nunca manda ninguém ser valente para a tentação. Meu irmão, resista. Você é mais forte. Você pode em Jesus. Então lá, enfrente o capeta de frente. Fique lá, meu irmão, olhando para aquela mulher. Fique lá naquele ambiente. Fique ouvindo aquelas piadas indecentes, aquelas conversas imorais de pornografia. Fique lá. Você pode. Você é sal da terra. Aleluia. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia manda você fazer o contrário. A Bíblia manda você. Aqui no Ceará é selar o tejo. Pegar o beco mesmo, meu filho. Não fica para ver não. O que vai acontecer não, porque você vai fazer parte da estatística no final. Se você ficar para ver, você vai fazer parte da cena. Você vai fazer parte da estatística. Então fuja. Não acho que você é super crente.
você está acima do pecado. Há uma frase muito interessante do Atitude 4:4 que diz que não existe consagração que resista à tentação. Tem crente consagrado que resiste à tentação por muito tempo. Se você ficar lá, ele vai te pegar. Então fuja. Fuja da tentação. Fuja do pecado. Porque senão ele vai te pegar. E depois que pega, você chora, você geme, porque você não quer estar lá preso. Você quer servir a Deus, mas não consegue porque ele tem mais força. Porque ele já te pegou. Então fuja enquanto é tempo. Tá? Para isso, não seja valente. Aí no caso, valente é aquele que foge, não é aquele que fica não. Tá? Você tem que realmente fugir. Então, fuja de 3 coisas. Primeiro, fuja de circunstâncias tentadoras. E José é o maior exemplo disso. José poderia ter tentado evangelizar a sua patroa, né? Não faça isso, aceite a Jesus. Né? Você vai ser uma mulher sábia, vai ficar sua casa, vai ser o seu marido. Ele não discutiu com ela, não. Ele não dialogou com ela, porque com o pecado não se conversa, não se bate papo. Ele fugiu literalmente, saiu quase que nu daquele lugar. Por que José fugiu? Por quê? Ele não fugiu, não foi pela mulher, não. Ela estava em ponto de bala. Ela estava nua, ela estava pronta. Não foi por ela, não. Ele fugiu por ele. Porque ele sabia que se ele ficasse, ele teria caído. Então ele fugiu porque ele era inteligente. Não seja trouxa, não seja burro. Fuja. Se há situações e ambientes em que você frequenta, em que te estimula a pecar, saia desse carro. Pastor, qual é o meu trabalho? O que é que eu faço? Você tem 2 opções. Uma, se você tiver fé, você pode amanhã pedir as contas e sair. Deus pode abrir outra porta melhor para você e Ele vai te sustentar. Mas se você não tiver uma fé desse tamanho, você pode orar e Deus pode mudar a situação do seu trabalho. Mas aí você vai ter que enfrentar uma guerra bem maior, porque você vai ter que se fortalecer em oração, lendo a palavra, buscando a Deus, para você resistir ao pecado lá, até que Deus mude a situação. Porque Deus pode tirar a gente, pode permitir, Deus pode fazer muita coisa para tirar a vitória, para tirar a escada. Mas você precisa fazer a sua parte. E a gente não dá socorrosa, a gente não brinca com o pecado, a gente não brinca com o fogo, porque a gente se cuida. Então fuja de situações, de circunstâncias tentadoras. Tá? Talvez o seu namoro seja uma circunstância tentadora. E se ele está despertando em você sentimentos que você já não sentia há algum tempo, ou que você nunca sentiu, está extasiado, está na hora de você dar um tempo no seu namoro. Ou está na hora de você acabar esse namoro, porque já é um namoro prostituído. É um relacionamento prostituído. Se Deus não é glorificado, então alguém está recebendo as honras. Então está na hora de dar. Não basta disso. Até porque, irmãos, não tem namoro na Bíblia. Vocês sabem disso? Sobrou para os casais de namorado. Aguenta aí. Não tem namoro na Bíblia. Nós temos na Bíblia mais próximo ao namoro, mais próximo à corte. Mas a corte era totalmente diferente dos aprofelamentos de hoje. Então não tem namoro. Você conhece esse verbo? Aprofelar? Eu aprofelo, não aprofelo, eu aprofelo.
Eles são atropelados. Pois bem, não tem namoro na Bíblia. Que existia a corte. Como funcionava? Era um compromisso que era assumido. Na verdade, não era nem pelas pessoas, era pela família. Olha, eu vou esperar por você. Então eu vou me manter puro, separado, até o dia em que a gente noive e casa. Eu não vou me relacionar com ninguém. Não vou ficar, não vou flertar com ninguém, até que a gente noive e casa. Isso é corte. É um compromisso assumido para se guardar para um compromisso maior de noivado e casamento. Namoro já é uma coisa totalmente diferente. Em primeiro lugar, que não tem namoro sem beijo. Eu não conheço, pelo menos. Algumas igrejas que utilizam o celular que instituíram a corte. Eu torço que dê certo. E se der certo lá, eu vou implantar aqui também. Já tem gente que fez assim, misericórdia, várias vezes. Sabe por quê? Porque na hora que você beija, você não tem vontade de orar depois. Quando você beija, acende todas as luzinhas, os cabelos sobem, até quem não tem. Eles sobem. A endorfina fica em alta. A adrenalina. O coração começa a bater mais rápido, parece que você está cardíaco. Um beijo, ele faz tudo isso. É ou não é, pessoal? Ou vocês não beijam? Temos aqui que são bebê, boca virgem, aleluia. Permaneça assim, irmã Ingrid, em nome do Senhor. Não é? Meu Deus, eu estou escandalizado. E a salvação da Nicole? Espero que você também, Stephanie e Júlia. Você vai conversar com a mãe de vocês para terminar. Pois bem, o beijo ele faz tudo isso, gente. Não é verdade? Ele desperta tudo isso. Por isso que o namoro está fora. Está fora dos planos, dos ideais de Deus. Mas, eu estou aqui criticando. Você pastor casado, não, eu namorei também. Dependesse de mim, eu teria namorado mais. Então, meu sonho disse: ou casa, ou compra um sofá. Eu achei que era mais barato casar, mas isso fica mais caro. Ou sofá caro. Namorei 3 meses, 3 anos e meio. Pô, 3 meses, né? 3 anos e meio. E namoro de crente não pode ser demorado também, não. Por isso que a adolescente não é para namorar. Sobrou para vocês. Aí que vier. Por que a adolescente está namorando? Porque crente namora para casar. Namora porque tem que casar. O cidadão ainda pega a lei, a Bíblia. Ainda toma leite que a minha irmã vai de manhã quando está lavando nada, ou então mingau de aveia. Está na cama. Toma, neném. Se me não combinado. E se de manhã a mulher de noite está lá, ó, os peixes desse tamanho, quando pegar. Passa 6 meses, 1 ano, 2, 3. Isso acaba onde? Tem 15 anos, 14, 13, 17. Vamos casar no próximo ano, daqui a 1 ano? Para quê? É uma grande chance de estar no pecado. Desculpe, é isso mesmo. É uma grande chance de estar no pecado. No mínimo, defraudar o outro, em algum nível. Porque não tem futuro um namoro desse. Vamos lá para quê?
faz, a gente consegue, mas a gente não pensa. A gente não pensa. E aí depois, e agora? Então, namoro longo, namoro prolongado, é muito perigoso. Eu não vou dizer que quem namora há muitos anos está pecando, está fornicando. Não vou dizer isso. Não tenho autoridade para isso. Mas eu posso dizer que é uma grande chance. Porque vai aumentando a intimidade, se cada um conversa, ele chega na casa da namorada com a Bíblia. Imaginou? Ele compra uma Bíblia bem grande, tom, pentecostal, macaco, e ele chega lá para impressionar a família da namorada com a Bíblia. Recitando o versículo bíblico, as muitas águas não podem afogar o nosso amor. Como raia o sol da justiça, e desponta no olho os olhos. É uma cadeira aqui, outra lá, e eles passam o tempo recitando o versículo bíblico um do outro. Volta daqui a um ano para tu ver. Daqui a um ano, talvez só tenha uma cadeira. Ou pelo menos vão estar bem encostadinhas, quase uma dentro da outra. Porque os corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas tem gente que está tentando, né? Fazer com que Einstein foi Einstein ou foi Newton, exato, Newton deu essa lei aí da física. Mas com o passar do tempo vai aumentando a intimidade, e aumentando a intimidade você vai começando a baixar a guarda. Daqui a pouco botar a mão aqui no ombro. Opa, meu filho, eu sou o Espírito do Senhor, aleluia, sai queimado em nome de Jesus. Depois de 2 anos, meu filho, depois de 2 anos, a mão vai indo. Senhor, eu vou receber porque para vir de ti, né? Jesus vai mudando, gente. Vai baixando a guarda, vai permitindo algumas coisas. Olha, aqui tem mocinha de hoje, que ela dá a aula dos rapazinhos. Os caras ficam assim, ó, e ela pintando e bordando dele. O que é isso? As meninas de hoje, eu sou tempo que os rapazes fumavam à frente, mas agora é elas. Poder feminino, poder feminino. Então, tudo isso favorece esse tipo de situação. Tudo isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Tudo que não glorifica, tudo que não agrada a Deus, se afaste. Circunstâncias. Segundo, eu vou parar aqui na fuga da tentação, fugir da tentação, certo? Outra coisa que você precisa fugir é de amizades. Não, eu vou parar aqui, porque isso é muito importante. Você sabia que tem amizade que leva você ao pecado, que desperta você a viver no pecado, que tira a inocência de você? Amigos, né? Entre aspas. Mas eu vou falar isso quarta-feira que vem.